Olá, minhas blazeiras e blazeiros, vocês que nos acompanham aí pelas despudoradas e pudicas redes sociais. Tudo bem com vocês? Tá no ar mais um Blá, o podcast que não é um Zé Bonitinho, mas se propõe a ser realmente um ditador de regra e com muito estilo. E falando em estilo e regras e comportamento e etiqueta, nós temos uma pauta aqui hoje que vai falar sobre isso, é claro. Ela tem conhecimento disso e muito mais coisas. Nós vamos conversar hoje, portanto, o nosso Blá é com a jornalista, escritora, palestrante. Atualmente, ela faz também na internet, não podia deixar de ser, influência de etiqueta e de muitos outros assuntos. Comportamento e moda, nós vamos falar hoje com quem? Cláudia Matarazzo. Cláudia, muito lisonjeado, obrigado pela presença. Para mim é uma satisfação recebê-la aqui para levar esse Blá contigo. Muito obrigada eu. Nossa, Azevedo. Que bom que deu certo, né? Que bom que atravessou o Rio, que nem diz o seu amigo Chiquinho, né? Atravessou o Rio e estamos aqui. Bem, quero dar um recadinho aqui de bate-pronto para vocês também, nos acompanharem lá pelo Instagram e se inscrever no nosso canal de YouTube, que você pode acompanhar na íntegra. E aqui, é claro, no Instagram você vai acompanhando os cortes que a gente diariamente vai postando. Bacana? Cláudia, a primeira impressão ainda é a que fica? Ainda é a que fica. E você sabe que tem uma pesquisa, porque quando eu comecei a falar de etiqueta, lá atrás, em 92, 93... em algum momento fizeram uma pesquisa sobre primeira impressão e falaram assim, olha, em 20 segundos a pessoa forma a impressão a seu respeito. Então, é muito pouco, você tem que estar bem apessoado, bem arrumado, porque aquele conjunto tem que passar uma mensagem de acordo. E realmente é muito pouco, 20 segundos, né? E você sabe que hoje, com as redes sociais, com a pressa que as pessoas estão rolando diz que tudo... tem que ter 3, 5 segundos aqui lá, é me deixa... 8, virou 8. A primeira impressão agora é 8 segundos. Em 8 segundos a pessoa já sabe se gosta, se não gosta de você. O que é isso? Se o santo bateu, então realmente, mas é a que fica. Porque aí sempre tem alguém que fala assim, não, mas a gente consegue reverter se uma má impressão... Consegue, mas aí a mesma pesquisa fala que você consegue depois da terceira ou quarta vez dizer, que você encontra. Você não vai dar uma terceira chance para alguém que você não foi com a cara. Não teve empatia de bate-pronto, né? Exatamente. Mas eu achei interessante a métrica aí. Antes era 20, então agora nós reduzimos por 1/3 quase. O mundo tá doido, tá com muita pressa, então já assim, não gosto, sim, não, né? É muito ruim isso. Fátima, é que é amiga dela, Fátima, eu tô confundindo aqui. Fátima é amiga, Fátima Escapa. é a próxima entrevistada. Que inclusive era para estar aqui, mas não pôde, então na próxima ocasião, próximo mês, com certeza ela vai fazer aqui o Blá com Azevedo. Cláudia, mas a questão, digamos, da comunicação não verbal, e isso é justamente, eu acredito que é o que você leva para as tuas palestras, você leva no teu trabalho, que é a questão de como a pessoa se comporta, como ela se veste. Isso tem um peso muito forte ainda hoje nas relações, seja profissional ou pessoal? Não, tem um peso absurdo, porque justamente, sempre em cima daquela pesquisa, essa comunicação não verbal, que é a tal da primeira impressão, ela tem um peso de 60% na hora que você conhece alguém. É o visual, é aquela mensagem dos 8 segundos. Não é a moda, a grife, não, é o visual, é o que a pessoa está vendo. Aquilo passa uma mensagem com 60% de peso. 60%? 60%. 30% é o tom da voz, que eu até brinco com as mulheres, as meninas, quando a gente faz treinamento, eu falo, meninas, vocês não podem falar com voz de criancinha que baixou em centro espírita, sabe? Sim, senhor, não, senhor. Que não passa a menor credibilidade, né? Isso não pode. Não passa Essa regra básica, isso não pode. Porque isso é 30% da tal da comunicação. Na hora que abre a boca, você começar a falar assim, 30% perde de ponto. E só 10% o conteúdo vai ser importante naquele primeiro momento. Claro. Aí passou isso, realmente você precisa se manter, ter um repertório, né? Mas você vê que é um filtro do visual, é um filtro de visual mesmo. Verdade. Pegando essa questão aritmética que você expôs de 60%, eu vi uma pesquisa também muito recente que mais de 70% nas entrevistas de emprego, a forma como a pessoa se veste dispensa até o conhecimento técnico, que ela é reprovada pela questão de comportamento e roupa. Não, e não é à toa, né? Não à toa, esse 70% tem a ver com o peso de 60% ali do outro.
E também tem um outro 70% que é isso, digamos que ela passou nesse crivo dos 70%. Isso. Não, passou, legal. 70% das demissões em empresa acontecem não por falha técnica, porque o cara é despreparado, não. 70% é erro de atitude. Pisou na bola. É o tal soft skill atualmente hoje? Soft skill. Pisou na bola. Então, assim, uma vez a pessoa, vai, resolve. Entendi. Segunda vez, já alerta amarelo. Na terceira vez vai embora. Porque não serve. Porque não vai consertar. Não conserta vestindo a roupa certa. Não adianta. Não passou o time. Esse número chega a isso? É 70%. Por isso que eu falo assim, a pessoa entra na empresa por um monte de motivos. Por currículo, porque é bonita, porque é preparada, porque alguém indicou, por um monte de motivos. Beleza, sim, é válido. Agora, a permanência, se não souber se comportar, 70% vai embora. E isso nós estamos falando, essa pesquisa diz, é o seguinte, nem que você seja uma pessoa extremamente competente na área técnica. Então, o peso é muito maior nesse fator da relação com os demais, com os colegas. Porque você tem que... Não é o se comportar de saber, a taça, o talher, não é essa a etiqueta da frescura que a gente está falando, que essa também existe. Ela existe. Mas é para algo muito específico já, né? A gente está falando aqui de maturidade relacional mesmo. Isso. Você precisa saber se relacionar. Cotidiano, dia a dia. Você precisa saber quando ficar quieto, quando fazer pausa, ouvir o outro. Escutativa é coisa que não tem mais no mundo, né? Então, ouve, pensa, processa. As pessoas estão com muita preguiça de pensar também, né? Ô, Cláudia, e você foi do cerimonial aqui do Palácio Bandeirantes aqui por algum tempo. Fui chefe de cerimonial. Então, isso te deu, digamos, que background para você utilizar no teu cotidiano hoje? Você traz aquilo para você nas suas palestras, nos seus eventos que você participa hoje? Sem dúvida. Porque é muito diferente, né? É completamente diferente. Eu fugia muito dessa área do cerimonial público, porque o cerimonial público é muito árido. Ele é muito difícil, muito árido, porque você tem muitos eventos. Pensa, um evento de governo de estado como São Paulo. São Paulo a gente brinca que é um movimento de país. Sim. Porque a gente tem aqui os chefes de estado do mundo, eles passam primeiro por São Paulo, porque o voo é mais fácil, e é o centro financeiro do país, e depois eles vão para Brasília. Para a o primeiro visita ponto protocolar. É aqui, né? Primeiro ponto é São Paulo. Então, é uma coisa que tinha gente chegando todo mês, muito mais de um, era sempre... Para você ter uma ideia, a gente tinha 2 a 3 eventos por dia. Um fora do palácio, grande, de interior, de inauguração, de coisa grande, e sempre 1 ou 2 no palácio, fora a agenda do governador, que eram as visitas de prefeitos, de gente. Então, era uma coisa... Nossa, 3 por dia. Por dia. Eu tinha uma equipe grande, lógico, uma equipe de 30 pessoas, mas sobrava para mim. A última palavra era minha. Ninguém vai falar com fulano, vai falar com você. Não, e assim, deu certo, não fez mais que obrigação. Deu qualquer coisa errada, sai no jornal. Não tinha como. E eu estava aqui com o Serra, era o Zé Serra, o governador, depois fiquei com o Geraldo Alckmin mais 2 anos. Mas ele era candidato à presidência na época, e era contra a Dilma, que era o primeiro governo da Dilma. Então, a imprensa assim em cima, né? E eu, como jornalista, sabendo disso, a gente não é tonto. Então, foram anos muito ricos, por um lado, porque a gente foi aprendendo a tirar sangue de pedra, e eu tive a sorte de encontrar pessoas muito especiais. O Mário Ameni, que é um cerimonialista que já estava no governo, já tinha feito cerimonial para o Fernando Henrique na presidência, ele acabou sendo o meu assessor direto e virou meu sócio. Hoje a gente tem coisas juntos, faz palestras juntos, estamos 2 aposentados de palácio. Aposentou muito cedo essa menina aí, tendo que ver isso aí depois. 7 anos tá bom, todos os cabelinhos brancos estão aqui. Você sabe que uma vez eu estava esperando alguém chegar num evento com o anfitrião da festa, que era alguém do agro que estava do meu lado, não me lembro nem quem era. E ele virou para mim e falou, aquele jeito, o pessoal do agro, que é muito direto, né? Virou assim e falou assim, Cláudio, o que você está fazendo que você está aguentando firme aí com 3 governadores que você já passou? Porque eu passei pelo Serra, pelo Goldman e depois pelo Geraldo, né?
Aí, quando eu vi, eu já tinha falado, porque às vezes a italiana aqui, a boca abre antes. Aí eu virei para ele, do mesmo jeito, direto. Falei, sabe o que é? É que eu aprendi muito bem a temperar, depois saborear e engolir e digerir todo tipo de sapo. Você mandou essa? Eu mandei essa. Mas é que isso eu falo que psicografa. Isso foi quando, né, Deus resolve ser malandrinho. Aí eu falei, gente do céu. Falei eu falei, isso? A mãe morreu de rir, né? Ele falou, mas é isso mesmo, né? Eu falei, eu acho que é. Trocando em miúdos é isso. A gente aprende a temperar os sapos, né? Para poder digerir melhor. Porque tem de todo tipo, claro, né? Não tem como. A autoridade, no Brasil principalmente, eles conjugam muito o verbo eu quero. Eles querem. E aí eles falam, eu quero. Se vira. Gente, tem coisa... A minha sorte é que era o Serra. Porque o Serra, ele tinha uma relação de amizade com o André, tem até hoje. Sim. Então, por tabela, e ele é uma pessoa que ele delega, isso é fantástico. Ele delega, ele confia, e ele bem ou mal confiava em mim. E ele falava assim, a Cláudia é louca, deixa que ela resolve. Eu falava, como louca? Tô aqui segurando, arrastando um piano, a Cláudia é louca. Não é assim, contenção aqui pra lá e pra cá, e você fala que eu sou louca, como assim? Mas então era uma relação muito boa. E ele era uma pessoa brilhante também, né? Então, uma pessoa brilhante. Então, era fácil, por incrível que pareça. Todo mundo fala, mas o Serra não é uma pessoa difícil. Em algumas coisas, ele é muito difícil, como toda pessoa muito brilhante. Mas ele era muito fácil de trabalhar, porque ele era direto, ele delegava e confiava. E essa faísca italiana ainda é presente ou você domou um pouco mais? Não, essa faísca italiana me atrapalha o tempo todo. Me atrapalha. Porque agora eu tô ficando sem Esse filtro. Que é o tempero da tua personalidade. Tanto é que marcava por isso e continua até hoje. Então, isso é bom. Eu ia ficar triste se você falar, não, Azevedo, hoje eu tô totalmente domada. Eu ando falando... De vez em quando escapa. Escapa. Cláudia, hoje, digamos, isso não sei como eu sou do interior, mas recorrente para mim, hoje se trabalha muito no café, no jantar de negócios, e a impressão em termos de comportamento, em como comer, eu sou um cara que eu acho que eu tenho alguns tiliques com relação a isso. Eu vejo uma pessoa comendo, eu fico meio, mesmo sendo caipira, eu sou meio... digamos, apreciador de algumas coisas. Não, ser caipira não quer dizer que não sabe quando a pessoa come mal, né? Eu sou Rolando Boldrin, eu era muito fã daquele caipira, muito mas querido. Ele era um homem de culto. Maravilhoso, Isso aí tem peso hoje, por exemplo, para a pessoa ver, poxa, vamos tomar um café para a gente tratar de algum negócio e dependendo do comportamento, como senta, como se serve, como come, isso tem peso na decisão de quem vai fazer uma parceria, contratar, vai, digamos, trabalhar junto. Eu diria que funciona assim. Depende de com quem você vai fazer esse negócio. Às vezes é uma pessoa que não está nem aí para isso, é um cara que se fez e não está muito aí para isso. Mas a mesa, esse ritual da mesa, do café, do talher, o que for, ele é universalmente um ritual, é o único ritual que existe há milênios, né? Atravessou os milênios, e ele existe simbolicamente como um ritual para compor, para trocar ideias, para fazer negócios, para decisões delicadas. Você pode ver que... por que tem o jantar oficial quando um chefe de Estado viaja o outro? Porque tem esse momento à mesa que é feito para descontrair. Por mais formal que seja aquele jantar ou almoço, as pessoas estão reunidas à mesa. Então, convém a qualquer pessoa que quer fazer uma carreira legal, Sim. ou quer também viajar o mundo e conhecer gente de todas as tribos, todos os nichos, dominar esse ritual da mesa. Porque você pode estar naquele momento com uma pessoa que não está ligando para isso. Agora, certamente, a maior parte das pessoas repara sim. Se você está... Não é a questão de, eu estou cortando com a faca na mão direita. Não. É se eu estou pegando essa faca com delicadeza. É só isso. Independente, porque muita gente fala assim, eu não consigo comer com o garfo na esquerda. Troca, come com o garfo na direita, não tem o menor problema. O importante é você estar pegando com delicadeza. Da mesma forma que você tem que dominar a coisa da bebida. Você não pode beber a mais e ficar bêbado num jantar de negócio ou almoço. Você começa com um aperitivo ou 2 ou 3 cervejas, depois abrem um vinho e a pessoa acha que está segurando álcool. Isso é complicado. Não tá, gente. Ninguém segura o álcool depois do 2º, 3º copo.
não está mais segurando, está alegrinho e não está percebendo. E está falando coisas, assim. Então, tem que prestar atenção nesse ritual da mesa. Não de uma forma pesada, mas pelo contrário, como uma experiência que é para ser legal para todo mundo, principalmente para você, e você tendo segurança dessa coisa da mesa e tal, você literalmente vai vender teu peixe com muito mais tranquilidade, porque você está num almoço de negócio, você vai saber com quem falar, como falar, quem sentar aonde, é muito importante o plano de mesa quando você faz um almoço de negócio ou um jantar de negócio. Você não, tem que sentar as pessoas certas do lado, claro. Não é assim. Aleatório, né? Chega lá, senta e não existe falar senta onde quiser, porque brasileiro é muito isso, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, senta onde quiser. Que senta onde quiser. Boa questão, senta onde... Como assim? Como assim? Num almoço de trabalho que você tem hierarquia, que você tem um negócio para fechar de milhões... O diretor vai ficar lá na ponta e vai ficar... Não é assim. Alguém tem que tomar a iniciativa. E esse alguém tem que saber falar. Fulano, senta aqui na minha frente, que assim a gente conversa melhor. Ou fulano, senta aqui do meu lado, vamos conversar aqui. Ó, e você senta do... E pronto, são 3, 4 pessoas que você tem que saber colocar à mesa. Isso aí no cerimonial que você estava à frente, isso aí com certeza era isso matéria-prima do teu dia a dia, né? Não, era o dia a dia. Você tem que saber fazer. E você sabe que é interessante? Eu aprendi isso muito novinha, mas eu não sabia que estava aprendendo. Porque o meu tio-avô, Titilo Matarazzo, irmão do meu avô, ele era meu padrinho. E com esse negócio de ser padrinho, eu almoçava na casa dele, 2, 3 vezes por semana. Desde 10, 11, 12 anos. E ele fazia os negócios à mesa. Então, eu conheci pintores, conheci livreiros fantásticos. A Bienal do Livro, a primeira reunião, eu estava lá, eu assisti até hoje, eu lembro, eu me emociono. Enfim, e ele fazia isso, porque como era trabalho, ele falava, fulano, você senta aqui, ele tinha uma bengala, e ele ia apontando a bengala, assim, era muito engraçado. Fulano, você aqui. Então, para mim, era muito natural ele tinha esse rito... esperar que alguém me mandasse sentar, porque eu sabia que em algum momento ele ia me colocar ali à mesa. E lógico, eu estava sempre na cabeceira, lá no finalzinho, porque era novinha e tal. Então, quando eu entendi que isso tinha uma hierarquia e tinha um propósito, fica muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Não é uma questão de formalidade, é uma questão de estratégia pura. Isso. Você vai sentar a pessoa que você precisa conversar aqui do lado. Aí a outra da empresa dela precisa estar na tua frente para você poder também controlar. Então, você já tem aqui uma blindagem que você controla e por aí vai, entendeu? Porque tem aquele ditado que cozinhar para alguém é um ato de amor. Então, essas questões, quando se trata do poder... é justamente dar esse ar daquela coisa que se contrapõe ao peso das decisões, é uma coisa mais intimista, é para quebrar. É para juntar, é para aproximar. E aproxima, viu? Aproxima. É impressionante. Você quer ver um exemplo? Eu me lembro que quando a gente recebeu aqui o Shimon Peres, de Israel. Era um almoço para 30 pessoas, era uma coisa pequena, e aí... eu me lembro que o mordomo lá do palácio, o Gilton, que era o chefe lá dos garçons, virou para mim 15 minutos antes do almoço e falou assim, o governador quer servir um vinho nacional, viu? Se vira aí. Eu falei, como assim se vira aí? O que você quer dizer? Ele falou, não, só estou avisando que ele quer servir um vinho nacional. Porque eles faziam esse terror, né? Bem na hora que você está... Eu falei, não, peraí, Gilton, o governador... não é doido. Se ele mandou servir um vinho nacional, deve ter um motivo. Deixa eu experimentar, pelo menos, o vinho, para ver se é bom. Porque se for uma coisa muito ruim, eu posso perguntar para ele. Porque vinho nacional, infelizmente, tem isso. Tem maravilhosos. Claro. E assim tem como tem os europeus. Assim como tem os italianos que são uma tranqueira. Vinagre. Exatamente. Aí, falei, deixa eu ver que vinho é. Bom, veio um vinho super bom. Eu conheci, então, o Paralelo 8, que é o vinho tinto da Vinícola Santa Maria, lá de Petrolina, que é maravilhoso. Aí eu falei, Gilton, ele mandou servir esse? Serve esse. Depois a gente vê. O que era isso? Ele com o Shimon Peres do lado ali, na hora que serviu o vinho, eu só vejo ele falar, levantar a taça para o Shimon Peres, tal, ele fez um brinde, e aí ele senta e fala assim, você sabia, esse vinho é fabricado lá no norte e é fabricado numa região muito árida, igual Israel. Olha só. E aí começou a conversa, entendeu? Então, a gente também não discute. O poder tem suas razões. Claro. Mas a gente... Você vê a sutileza o que ele deu de mensagem pro... E o outro já se interessou, gostou, é mesmo, aonde, como. Na época, a Santa Maria estava aqui há 12 anos só e desenvolveram uma vinícola maravilhosa. Sim. Enfim, então a mesa tem essa coisa que ela
tem os sentidos, você trabalha com paladar, com aroma e com um mix de pessoas, lógico, que é a magia dos encontros. A magia né? das relações e, sobretudo, a mesa, ela potencializa muito isso, né? Por isso eu acho que, assim, tudo que você puder aprender sobre mesa, mas não é assim, eu vou ficar girando a taça, gente, coisa chata. Não. Eu adoro os vídeos dela por causa disso. Gente, não, também não exagera. Menos. É assim, aprenda o basicão e vai desenvolvendo. Essa parte é bacana. E muitas gafes aconteciam quando tinha, digamos, algumas reuniões ou alguns jantares assim, que você se lembra de autoridades? Não, as gafes eram muitas e eu escrevi um livro que chama Gafes no Palácio. É verdade, eu vi isso aí nas suas páginas. Estou te devendo, vou ver se eu te mando. Porque... Vou comprar esse livro que eu quero ler. E as gafes eram a maior parte minhas ou do meu pessoal, né? Que a gente falava, gente, isso vai para o livro. E como não dava tempo de eu escrever livro naquela época, eu só anotava nos papeizinhos, eu falava, não, isso vai para um livro um dia, isso vai para um livro um dia. Gente, quando eu fui escrever, que eu vi aquele monte de papel, aquele monte de assunto, eu falei, nossa, mas não é que tem história para burro. Já dá para fazer um Gafes 2 no Palácio também. Gafes 2. Porque tem muita coisa. Você quer ver uma que eu sempre conto, porque é uma coisa que você fala, não é possível que aconteceu. Quando a gente recebeu o Papa Bento XVI, foi uma preparação de 8 meses. Imagina, eu tinha acabado de ser nomeada em outubro, ele veio em maio do ano seguinte. E eu comecei a fazer reuniões com o pessoal do Vaticano desde novembro. Então, estava tudo super preparado, tal, legal. E aí o pessoal do Vaticano mandou um e-mail falando assim, olha, a cor do Papa é o vermelho. Então, a gente pede que as pessoas não usem vermelho, porque essa é a cor do Papa, em respeito a ele. Então, que evite usar vermelho, porque é a cor do Papa. Perfeitamente. A distinção dele é essa. Uma das coisas avisei ao governador, avisei o cerimonial da primeira-dama, da Mônica Serra, tal. Avisei o cerimonial do presidente Lula, que era na época o Lula. E eram eles que iam receber o Papa. E avisei todo mundo, gente. E tinha uma exposição de arte sacra que o Papa iria também participar e os cardeais iam ver. Estou lá esperando o Papa. E o Serra, ele sempre demorava. Eu brincava que era com emoção. Eu falava, governador, pode descer. Ele descia dali a 8 minutos. Quando ele via o cara chegar no portão, ele descia. Aí eu falei, gente do céu. Bom, vai descer, vai chegar. Nisso chega a curadora da exposição com um dos curadores e ele com uma gravata vermelha. Aí eu olhei e falei, olha, se você puder esperar do lado de dentro, só para não sair na foto você de vermelho, aí o cara já fez uma cara horrorosa e entrou. Porque não é para estar de vermelho. Tinham me falado, me pedido a gravata vermelha. Bom, aí chega Lula, presidente Lula, com a gravata vermelha. Dá para eu falar? Presidente, tira essa gravata? Lógico que não. E desce o Serra com a gravata vermelha. Falou para mim, deu. Aí chega o cara do Vaticano, que estava esperando comigo, o doutor Gasbarri, que era e vira para mim e fala, mas o que é isso? De propósito. Só falta ele falar isso. Aí Deus ajudou e eu falei, olha, e eu falo italiano, né? Eu falei, olha, eu recebi o seu e-mail, mas eu quero crer que seja uma homenagem ao Santo Padre. O que você vai falar? Vocês são em cima do cone ali. Não, mas gente, você concorda? Aí você foi ligeiro. Deus do céu. E tem a foto, a gente tem essa foto. Você falou que era uma homenagem. Vermelha. Sem cara de pau também. Falei, só pode ser uma homenagem, porque o seu recado eu passei para eles. Eles devem ter achado, não, a cor do Papa é vermelho? Legal, nós vamos de vermelho. Vamos. Torcida. Você entendeu? Não, do Lula Cláudia, a gente sabe que não, né? O Lula a gente sabe que é a cor dele, ele usa. Do partido dele. Do partido. Claro. Ô, Cláudia, e você falou então essa questão, digamos, da distinção quando se trata do fator cores. E no casamento, alguém além da noiva de branco? Eu sei que isso é um drama. Como é que está essa situação? Ainda é discussão? Eu acho tão engraçado as pessoas acharem. Eu nem ia perguntar isso, mas é que ficou muito justo aqui para falar. Não, é que as pessoas acham isso um drama, realmente. E eu falo, olha, se essa pessoa que está usando branco não estiver no altar,
não tem drama nenhum, porque ninguém vai convidar, vai confundir uma convidada que tiver de branco com a noiva. Dá um tempo. Entendi, sabe? entendi. Né? Não é assim, mas você sabe que quando eu falo isso nas redes sociais, há muitas controvérsias, elas querem me matar. Imagina, Cláudia, você tá louco. Eu falo, não, mas é verdade, porque assim, no altar é chato, você ficar na foto uma noiva e alguém de longo aquele branco. momento dela, né? É o momento dela, não tem cabimento. É. Agora, alguém que foi ali com um conjunto off-white, uma convidada que não tem convidada que nenhuma não vai aparecer no participação, não é altar. madrinha, né? Não é nada. Penso Nada que a também ver. não tem esse drama todo, não, né? Eu acho. A gente tem que simplificar um pouco. Se puder, não vá, né? Enquanto nós tomamos uma aguinha aqui, reiterando para vocês os convites aí para se inscrever no nosso canal do YouTube e também seguir a gente pelo Instagram. E depois eu vou pedir para colocar também o Instagram da Cláudia para que vocês possam ver todos esses babados que nós estamos conversando aqui lá no canal dela. A versatilidade, digamos, de roupas, porque nós temos hoje, parece que black tie saiu de moda ou isso ainda continua? Como é que é, por exemplo, para você ter algumas coisas? Não gosto daquele termo que as pessoas falam coringa, mas para você ter a versatilidade de guarda-roupa, um guarda-roupa inteligente. Eu acho que O tem que são suas dicas? Acho que primeiro você tem que adotar algumas peças que são de um guarda-roupa universal. Ou inteligente. Porque a gente ainda tem uma elegância considerada universal. Né? Tá. Então, assim, black tie tá usando pouco, mas é bom você ter um paletó preto. Se você tiver que usar um dia um black tie, você põe uma calça preta e uma gravata borboleta preta, que você vai estar adequadamente vestido para um black tie. Não é o black tie clássico, com a lapela de cetim, com a faixa de cetim na calça, mas você está ali com uma gravata preta, um paletó bem estruturado, bem cortado preto e calça preta social, tá ok. Então, eu acho que tem que ter essas peças que vão te permitir usar qualquer coisa. Tá. Aí você tem que ter um blazer azul marinho, que é para tudo. Né? O blazer azul marinho que você usa sem gravata, que você usa com calça jeans, que você usa com calça social cinza, calça social café com leite, que é o blazer do Geraldo Alckmin. Geraldo é um bom exemplo de quem usa esse blazer lindamente. E eu acho que tem que ter 1 ou 2 ternos legais, né? Para você, sei lá, você vai receber gente do mercado financeiro ou vai fazer uma visita para banco, você tem que ter, no caso de homem. Sim. E no caso de mulher, a mesma coisa. Tem que ter um vestido de noite melhorzinho. Tem que ter uma pantalona que vai te permitir ir num coquetel ou numa reunião de trabalho ou até num black tie, se for uma pantalona preta bacana. Sim, tá elegante, tá bem vestida. Legal e tá de black tie. Então, eu acho que tem que ter esse guarda-roupa universal. Tá. Mas uma camisa branca para homem e para mulher, gente. Camisa branca é tudo de bom. Agora, você quer ter o teu estilo, não tem problema nenhum. Agora, tem que ter também o critério de idade de quem está usando aquela roupa, a ocupação, se está de acordo, né? E o clima. Né? Verdade. Tem que ser clima, contexto de clima, contexto. De lugar não mesmo. Pode estar forçada aquela situação, que aí fica evidente, né? Exatamente. Porque você tocou, eu tenho, digamos, um apreço até hoje e gosto muito de quem você, digamos, conviveu bastante, que é o Geraldo Alckmin, justamente por aquilo que as pessoas falavam dele, que ele é chuchu, não sei o quê. Aquela sobriedade dele, aquela tranquilidade que ele passava, a simplicidade do cafezinho nos botecos que ele fazia, para mim aquilo era um ativo que aquilo me encanta. Era elegante, pelo menos não, você ele que estava um cara muito elegante, mas de uma simplicidade, de uma sobriedade na tua forma, nas suas indumentárias, que me impressionava. Mas sempre corretíssimo, Isso. até hoje. Aí, tanto que quando ele apareceu com a meia estampada, todo mundo saiu no jornal. Olha a meia do Geraldo. Falei, gente, deixa ele usar uma meia divertida. Pelo menos uma vez na vida. Coitado, né? Mas o Geraldo é isso. Ele até para dar pito, ele dá pito com tamanha elegância que dá até raiva, porque você não pode ser mal criada. Uma vez eu levei um pito, foi o único. Ele não gostou de uma coisa que eu fiz ali e ele me chamou. Eu fui lá, pois não, governador. Olha, mas me deu um pito com uma classe que não dava nem para eu ser mal criada, porque com o Serra era ao contrário. Ele falava uma coisa, eu já respondi. Com o Geraldo não podia fazer isso, porque era
além de ser governador e meu chefe, era muito chique, né? Falei, claro, o governador tem razão, embora até hoje eu acho que ele não tem razão, mas tudo bem. Hoje ele é vice-presidente. E hoje ele é não tem vice-presidente, mas eu acho que ele não tem razão. Então, mas tu teve o privilégio, Cláudia, de trabalhar, penso que com 3 governadores muito especiais, cada um do seu Serra, jeito. Alckmin, o Goldman, você falou? Poxa. O Goldman, então, era uma figura, porque o Goldman, ele era um cara humano, ele tinha uma cabeça muito lá na frente, e pensava sempre no social, tudo, e ele era o oposto do Serra. Foi muito engraçado, porque eu saí de um Serra, que ele acordava mais tarde, fazia as coisas até mais tarde, e o Goldman, às 5h30 da manhã, estava jogando basquete. E aí começava a agenda às 7. Agora, para começar a agenda do governador às 7h30, 8, a gente tinha que chegar às 6, né? Então, o Serra também disse que mandava comunicado às 1h30 da manhã, 2 da madrugada. 4, Mas aí, essa besteira eu nunca fiz, de responder e-mail dele às 4 da manhã. Porque daí até às 7 eu tinha uns colegas... Aí você não parava mais, né? Não parava mais. É, porque se começasse às 3, às 2, você ia ter que emendar. Aí Não, chegava às 15 horas, você ia estar... E eu sou do dia. Dava certo porque ele mandava um monte de e-mails de madrugada e eu acordava cedo, recebia e já ia agitando. Aí, meio-dia, quando eu conseguia falar com ele, eu já falava, ó, é isso, não é isso, tal. Então, funcionava. Agora, eu ficar batendo boca com ele de madrugada, não dava, não ia fazer nunca, porque, imagina, alguém tinha que trabalhar de manhã, né? Ô, Cláudia, e você viaja, digamos, fazendo palestra no Brasil inteiro. Aqui, um pouco antes, nós conversamos aqui, ela falou de lugares que ela já foi, inclusive na nossa Maringá, querida Maringá, Paraná, ela conhece. Mas tem muitas nuances de etiqueta que difere regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, algumas percepções que são mais acentuadas que você pode mencionar? Tem muitas, não. O Brasil é continental, né? Porque eu imagino que tem coisas que são universais, né? Tem coisas universais, a maior parte, aliás. Sim. Mas tem coisas que são regionais, e isso não adianta você querer mudar. Exato. É regional. Tem a tua beleza, inclusive, está aí, né? Isso é a identidade daquela região, daquele povo. E eu tenho uma vez a primeira vez que eu fui a Fortaleza, com um livro sobre casamento, era o Casa e Arrase. E faz muitos anos mesmo, eu acho que foi lá minha filha estava nascendo em 97, imagina, 97, 98, e eu fui fazer uma palestra sobre casamento lá. E aí eu falei, olha, gente, no altar agora, isso naquela época já era uma coisa complicada, porque começaram a convidar 12 casais, 10 casais para padrinho, ficava aquele altar cheio. Eu falava, gente, olha, eu casei com 3 casais de padrinho, para que precisa tanto? Não sei o quê, fiz todo esse discurso. Aí tinha uma senhora de cabelo branco na plateia, levantou a mão assim e falou, isto aqui não vai prestar. Aí eu falei, pois não. Para tudo, como? Essa senhora é a Lódia Guimarães, maravilhosa, que está vivíssima até hoje, é a grande cerimonialista do Nordeste. Depois virou minha amiga e irmã. A gente é amigo de ficar na casa dela. Porque, aí ela explicou, ela falou, me dê licença, e ela é muito despachada. Falei, pois não, dei o microfone. Ela falou, aqui a gente convida 30, são 30 pessoas no altar. É um desfile à parte, é um cortejo que acontece antes da entrada da noiva. Então, é um acontecimento, essas 30 padrinhos, entendeu? Eu falei, perfeitamente. Depois que ela me explicou, eu falei, tá falado. Quem sou eu para querer mudar o grande acontecimento dos casamentos aqui, e é regional, e isso é todo Norte e Nordeste. É muito padrinho, e é um cortejão mesmo, é um casamento à parte. Começa aquilo tudo, aí depois entra a noiva. Então você não vai mudar um negócio desse. Não vai mudar, o rito que já está consolidado, é a coisa deles, né? E casamento lá é à noite mesmo, porque é a única hora que está fresco. Então é à noite, vai madrugada dentro, aquelas coisas. Pedro, se você puder me falar, eu não sei se está tendo um áudio no fundo aí, não está atrapalhando você e nem aqui não, né? E me fala um áudiozinho no fundo aí. E também a tempo, você pode me falar? Nós estamos ali, é 48? 33 minutos. Não, então temos bastante tempo ainda. Conversa aqui com a Cláudia flui de um jeito que se deixar nós vamos ficar aqui até o anoitecer. Mas,
A questão, digamos, que nós conversamos vindo para cá a respeito, digamos, da ascensão feminina, empoderamento e tal, essas coisas. E você, mesmo com esse jeito de menina, ela já passou por TV, jornalismo, impresso, eu imagino, cerimonial. Ela tem uma trajetória e agora não poderia deixar de estar na internet para levar essas dicas de etiqueta. Mas a mulher, ela, digamos, sobretudo na questão profissional, ela abdicou um pouco e não tem tempo para conciliar, que é a educação dos filhos. Tem algo que é interessante, que me fala que muito jovem, eu conheço muitos jovens que são muito melhores do que muita gente velha, eu então não comungo muito com essa tese, mas se reclama que o jovem não tem mais os conceitos básicos, que talvez seja essa ascensão que teve a mulher de não ficar em casa cuidando dos filhos, da educação do básico, licença, alguma coisa. Você sente isso hoje, Cláudia? Eu acho que assim, a coisa de educação para os jovens, porque as mulheres não têm tempo para educar os filhos, não acho que é por aí. Ou porque as mulheres estão trabalhando muito, não acho que é isso. Eu acho que os jovens, alguns jovens, né, porque também não são todos, alguns jovens não tiveram acesso aos valores de comportamento, de etiqueta, porque justamente os pais, a geração que nasceu em 70, 80, eles já foram criados por pais que estavam enlouquecidos trabalhando, né? Foi, porque nos anos 80 era Wall Street, lembra? Sim. Você tinha que fazer 1 milhão, 2 milhões, nos anos 80, workaholic total, 90, né? Era workaholic total. Foi o começo da segunda grande revolução do século XX, que foi a revolução da informação, lá pelo final dos anos 80, 90, porque tinha computador, começou com os celulares, foram um pouquinho depois, mas já tinha smartphone, enfim. Então, o que acontece? Primeiro, nos anos 60, 70, nós tivemos a Revolução Hippie, que era a que eu lembro, você talvez lembre também. Eu me lembro. Você lembra, não sou só eu que lembro. Disruptivo total, exatamente. Então, assim, era proibido proibir, você era amor livre, tudo era careta. Então, houve uma ruptura. As pessoas que fizeram a Revolução de 60, 70, que foi uma geração anterior a mim um pouco, eu tinha uns 10, 11 anos, essas pessoas criaram os filhos nesses valores. Proibido proibir, vamos lá, é outro mundo, outros valores. Então, esses meninos que nos anos 80 estavam com 20, 30 anos, não começaram a ter dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. E isso é mundial, não foi só na Europa, nos Estados Unidos. É uma geração que começou, ninguém me falou que ia ter viagem de negócios, ninguém me falou que ia ter almoço de trabalho, ninguém me falou que é uma hierarquia, uma coisa séria, porque eu fui criado meio assim. Isso a geração da revolução cultural, né? Que eu brinco que nós tivemos a nossa revolução cultural, não foi só a China. E aí, acabou isso. Nos anos 80, 90, começou a revolução da informação. Todo mundo na frente de um computador, todo mundo pedindo jantar no papelão, comendo na frente da televisão ou do computador. Então, acabou essa reunião à mesa. Acabou. Perfeito. Então, nós tivemos 40 anos de desconstrução das relações sociais. Foi muito ruim. Porém, no ambiente profissional, corporativo, você ainda tinha ali hierarquia, almoço, jantar, rituais, etc. Então, o que aconteceu? Nos anos 80, começou um movimento editorial de lançar livros de etiqueta. Isso, nos Estados Unidos você percebe, tem livros todos dos começos dos 80, final dos 80, é muito livro de etiqueta. Aqui no Brasil começou nos anos 90, que foi o meu, foi em 92, o da Danusa, se não me engano, foi em 90, e aí foi uma coisa porque a gente precisava resgatar esse assunto para preparar os jovens. Isso. Eu me lembro que eu dei aula na Faculdade Getúlio Vargas para os meninos de 20 anos, 20, 21. Sim. Era um curso de educação continuada, que chamava de etiqueta, porque eles eram muito bem preparados tecnicamente, mas não tinham essa noção básica. Porque ninguém ensina em casa, ninguém tem tempo, ninguém quer saber. Isso a gente está falando antes de rede social. Hoje, com rede social, você tem muita gente falando de etiqueta. Todo mundo agora virou especialista em etiqueta na rede social, que eu acho bom até.
Tem coisas legais e tem coisas que você fala, meu Deus do céu, da onde tem apareceu algumas isso? coisas que eu... Mas tudo bem, a rede social é democrática. Mas ficou mais acessível para as pessoas. Elas podem ver um conteúdo de etiqueta. Antes, não. Você tinha que Isso, dar aula, você tinha que dar palestra, você tinha que estar... Fisicamente, você tinha que se deslocar para alguns Ou lugares. a pessoa tinha que ler um livro, Isso. né? Então, agora a gente está com uma coisa... Está equilibrando esse assunto, né? Isso. Claro que tem que triar, tem um monte de besteira que falam, né? Que nem outro dia... E elas são muito jovens, eu fico meio com peninha, mas eu não aguento. É com peninha. Não. É mais forte do que eu. Tem uma que foi lá e falava assim, que é aquele coisa do não, nem pensar, querendo convencer que você tem que comer com a comida em cima do garfo. Aí eu falei, gente... Vai falar isso no Brasil, que a gente come arroz, feijão e farofa, que é para equilibrar arroz, feijão e farofa em cima do garfo. Me dá um tempo. Quer dizer, ouve o passarinho cantar, mas não entendeu ainda o que é. Ouve o passarinho cantar, mas não interpretou a melodia. Não interpretou. Quer dizer, isso aqui, claro. Mas a escola inglesa, sim, a escola inglesa, você corta assim, espeta, o garfo tá virado mesmo, você espeta, né? Agora, que papo é esse? Tipo, aqui... Purê de batata, tudo bem. Agora, farofa, arroz e feijão não vai sustentar, porque na Europa, o inglês até que pode ser, né? Risoto, se quiser pôr aqui, é pastoso, mas... Arroz e feijão não rola. É porque eu trouxe isso à tona porque eu penso que a Cláudia Matarazzo, ela tem, como diz hoje, que está na moda aí, tem lugar de fala, porque você foi uma mulher empoderada muito antes do que se fala hoje, porque você é profissional, você, digamos, que é uma questão também que eu quero pontuar, se esse fato do teu sobrenome icônico no Brasil, isso também levou muito tempo para você poder ser só a Cláudia e não um apêndice do teu peso, do sobrenome que você carrega? Olha, eu acho que assim, muito lá no começo, é que eu fiz tudo muito cedinho, Por né? isso que eu falo que você tem lugar de Eu fala tô com mais de nessa questão. 60 anos, não precisa nem fazer conta, eu já conto. Não parece, Mas não. assim, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Naquele momento, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade e eu queria ter o meu dinheirinho e tal, então eu comecei a trabalhar na Editora Abril. Naquele momento fazia muito, me pesava a história do sobrenome, porque a gente vivia o momento de começo de abertura de ditadura. Matarazzo ali era uma coisa que não era legal para quem era. Eles diziam que eu estava querendo tirar o emprego de pessoas que precisavam. Falavam de emprego. isso? Na Abril, a gente ouvia isso. Eu ouvi isso muito. Eu e a Costança Pascolato, por sinal. Costança ouviu mais ainda do que eu, porque a Costança era editora, era super bacana. Eu estava lá meio começando, mas falavam. Enfim, então isso era chato. Você tem que ficar o tempo todo explicando, olha, mas eu sou legal, eu preciso trabalhar porque eu gosto de trabalhar. A priori você tem que começar justificando, isso é terrível, né? E eu tinha que ser legal só porque eu era Matarazzo? Não, que isso, né? Agora, em algum momento, esse negócio virou também. E eu acho que eu fui fazendo um nome. Porque daí eu comecei a fazer... A própria Abril me levou para Abril Vídeo. Aí eu comecei a fazer televisão. E aí eu virei figura pública. Aí eu comecei a cantar. E aí foi indo. E aí eu virei a Cláudia Matarazzo, onde eu acho que pesava mais as coisas que eu fazia do que o sobrenome. O sobrenome era bom, nunca vou dizer, não, uma hora o sobrenome me atrapalhou. Mas tem momentos que as pessoas questionavam, que era uma bobagem também, né? Hoje eu acho que, graças a Deus, que bom, é um sobrenome que abre portas, que eu morro de orgulho, né? E, enfim... Claro, é a tua digital, é a tua trajetória. Como é que você não pode se orgulhar disso? Exatamente. Sobretudo, é que nem você falou, queira a questão de abrir as portas, que eu imagino que é esse o papel. Não, abriu portas. Agora, se você não... Mas eu soube ficar. Abriu porta. Eu até conto essa história de abrir porta. Realmente abriu uma porta e eu tive muito... Não é sorte. Eu me agarrei a essa porta que eu não fechei nunca mais. Eu queria trabalhar essa história dos 17 anos. Aí uma amiga minha virou para mim e falou assim, por que você não liga para a Olga Creu na Editora Abril? Porque ela está contratando gente lá, eu ouvi falar. Tudo assim, e só tinha telefone naquela época. Sim. Me lembro até hoje, prefixo 3266-3322, uma coisa assim. Lá na Lapa, liguei para a Casa Cláudia. Atende a secretária da Casa Cláudia, a Cida. Eu queria falar com a dona Olga Creu. Imagina, 17 anos. Mas também era metida, né? É coisa dos jovens. Jovem não tem medo. É lindo. Por isso que eu falo, tem beleza nisso. Aí ela falou, quem quer falar? Eu falei, é Cláudia Matarazzo. Eu falei a verdade.
Ela deve ter achado que era a Cláudia da Matarazzo, porque tinha indústria Matarazzo. Sim, tinha não sei o entendi. quê. Era Ela institucional, passou o não era recado, pessoa, não era pessoal, era institucional. Ela passou o recado. Olha, tem uma Cláudia Matarazzo aí querendo falar com a senhora, por isso que falo que abre portas. E hoje conheci a Olga, trabalhei com a Olga há 8 anos. A Olga atendeu, a Olga. Pois não. Aí eu virei e falei, eu sou a Cláudia Matarazzo. Eu ouvi dizer que a senhora está contratando para fotografias no Estúdio Abril. Eu estou no primeiro ano de jornalismo. A Olga, que era uma pessoa fantástica e super pró trabalhar cedo, ela tinha filho da minha idade, tal, o Bob e tudo, falou, deixa eu ver quem é essa doida. Falou, olha, vem aqui na quinta-feira, a gente conversa. Eu fui. Nunca mais saí. E a Olga me ensinou tudo. E eu virava à noite fotografando. Fiquei vários anos na Abril. Ganhei um prêmio Abril de jornalismo, inclusive, que eu me orgulho muito. Tudo por conta de Olga Creu. Agora, se eu não tivesse esse sobrenome, talvez a outra não tivesse passado o telefone, você concorda? Sim, mas aí também eu você permaneceu por mérito, porque não, abrir porta é uma coisa, que é o que nós estamos conversando. Agora, eu quero ver você manter depois. Não, manter, porque... Tem gente que realmente não se dá. segura. Eu falo Pode chamar Rockefeller, que daí... Pode chamar, entendeu? É Hot Shield, mas não vai dar. Eu digo porque, recentemente, a minha irmã, meu sobrinho, o Nicolas, ele queria ser jogador de futebol, e aí lá em Maringá, eu conheço os proprietários do time lá, que está indo bem lá, o Maringá Futebol Clube. Aí eu interferi, ele foi lá fazer um teste, aí o diretor de futebol chegou e falou, olha, Azevedo, ele está estudando, tá? Manda ele procurar outras coisas, porque para futebol... E a minha irmã falou, não, ele vai virar um Neymar, vai ser o novo Ronaldo Fenômeno, a mãe, a Érica, minha irmã. Falei, Érica, ele não vai ser. Menos. Falei, manda ele continuar fazendo outra coisa aí, porque é justamente isso, o olhar às vezes está enviesado, você não está olhando profissionalmente. E no teu caso, você debutou com uma das pessoas também que eu acredito que era referência para você e para muitos. Ela era referência, morreu referência, maravilhosa. Sim. Ela era, depois virou publisher da Abril e tal, ela era fantástica. Mas foi também aquela coisa do jovem, não perdia nada, perguntei. Não, mas é o papel, o jovem ele ter esse ímpeto, é da natureza e faz parte. Hoje eu acho que está muito mais difícil, porque está tudo muito blindado, né? As pessoas não leem mais o currículo, não adianta você mandar currículo físico. Aí você põe no LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn é uma grande coisa também, porque é democrático. Agora, as pessoas não têm a menor paciência, nem de receber, nem de ouvir, né? Olha no LinkedIn, sim, não sei. Complicado. E o fator, Cláudia, preço e marca interferem muito na vestimenta, interfere muito, digamos, na etiqueta? Não, eu acho que não deveria. Aliás, a gente fazia muito esse tipo de matéria, imagina, nos anos 80, 90, a própria Veja fazia. Sim, eu li como se vestir com isso, 100 nas páginas reais, amarelas, eu li lembra? até, não, que eu sou da época de ler as páginas amarelas. Não, tinha muito. A gente fazia essa coisa, olha, não é a marca que você usa, é como você usa, é o que você usa. Então, assim, hoje a gente vive essa ilusão das grandes grifes. Que eu brinco, que eu falo que as grandes grifes é maravilhoso quando você tem uma casa que tem uma tradição, tem toda uma história, mas muitas delas são apenas uma marca criada e que soube se valorizar, soube se lançar no mercado, e que eu brinco que aí é uma quinquilharia cara, porque não é uma coisa de luxo. Interessante. É um item caro, que está lá no mercado. Então, você não necessariamente precisa estar usando uma grife para estar elegante. O que não quer dizer que se você vai usar uma grife boa, é claro que você vai estar bem vestido. Sim. Mas não é obrigatório. Aquela coisa de bolsa, tem que ser uma bolsa de marca. Gente, as bolsas de marca custam o valor de uma kitnet. Então, sabe, se eu for depender de uma bolsa de marca para me sentir segura, porque tem até isso, né? Eu li que tem um mercado de aluguel de bolsa de marca que custa uma fortuna, tipo R$2.000 por uma semana para usar a bolsa, para ir a entrevistas de emprego, porque daí a pessoa olha a marca. Agora, precisa... O que é isso, a pessoa isso que é uma coisa de... Eu acho furado. Furado o entrevistador que vai atrás de uma marca de bolsa para contratar alguém, porque não está conversando, não está entendendo nada. E furado a pessoa que usa também, que não precisa disso.
É porque também, Cláudia, penso que não é de muito bom gosto e tom você tá com uma roupa ou com uma bolsa dessa que você se referiu e o fator personalidade e atitude não conversar com esse acessório. Pois é muito mais fácil você elaborar a sua atitude, né? Melhorar a atitude, compostura e tal, do que ficar alugando uma bolsa de marca e ainda investindo uma fortuna num aluguel, pelo amor de Deus. É, porque eu vejo os teus vídeos lá, eu acredito que é muito interessante, coisas que pelo menos eu creio que não sai de moda, que é o fato da educação, de pressupostos básicos, educação, delicadeza, um bom dia, alguma coisa que me parece que está um pouco distante hoje desse pessoal que está mais ligado aí no TikTok e Instagram. Como é que tá isso? De verdade, eu acho que as pessoas estão com muita pressa. A gente vive a era da pressa. Não é à toa que esse século XXI já está definido como a ansiedade é a doença do século XXI. Por que essa ansiedade toda? Porque a gente vem de uma pressa. Desde o século passado. Precisa produzir, precisa trabalhar noite adentro, porque senão vão te atropelar. A gente vive nesse desespero. Então, e com essa pressa, as pessoas ficaram deseducadas. Elas acham que basta ser prático que tá bom. Não, isso aqui é mais prático, é mais rápido. Nem sempre o mais prático ou o mais rápido é mais eficiente. Porque, justamente, precisa ser mais agradável, precisa te convencer, precisa te envolver. Isso. Então, não é por aí. Nas relações pessoais, você tem que pisar no freio, tem que aprender a priorizar. Aprender a pisar no freio e a priorizar. São duas coisas separadas, né? Pisar no freio porque é muito desagradável essa pressa. Muito, muito. Nada a ver. Depois é deselegante mesmo. Você não vê príncipe com pressa, rei com pressa. Não, eles estão sempre assim. A Costança Pascolato. Você vê, a Costança está sempre... Podia ser que ela estivesse num furacão, mas ela... Exata. E ela é um furacão por dentro. As mães são amigas, as avós são amigas da vida inteira. Então... Mas ela é assim, oi, tudo bem? Tem uma história da Costança ótima. Uma vez, Mário e eu, estávamos no pavilhão das autoridades ali do aeroporto para receber, não me lembro quem. Estamos lá esperando. De repente, a gente olha, e era meia-noite já. A Costança sentadinha no sofá ali. Oi, Costança, tudo bom? Batendo um papinho e tal. Aí ela falou, eu perdi meu avião, mas eu tô com preguiça de voltar, dormir... tem outro amanhã cedo, eu vou sentar aqui e vou esperar. Estou esperando. Porque tinha outro, 6 horas da manhã, sei lá. Tá. Ela estava no sofá, tranquila. Gente, ali. que beleza. Mas não estava nem nervosa, que lógico que devia estar. Mas a forma dela comunicar... Eu perdi meu avião, mas sabe, vou esperar aqui que é mais fácil do que realmente. Porque voltar de Guarulhos, depois voltar, depois não sei o quê. Eu quero saber, já estou com a minha roupa de viagem aqui... Sento aqui, durmo. Então, essa é a Costança. Não estou com pressa. Adianta se descabelar. O que vai resolver? Não resolve, exatamente. Cláudia, e você vê que estamos, de repente, num momento de inflexão, porque o rádio, há algum tempo atrás, não sei se tu se lembra, as pessoas falavam, não, o rádio vai acabar. E, coincidentemente, eu estive no lançamento, que você não pôde, do nosso amigo Ed Ciatti, ali no Iguatemi, no JK. E aí eu estava conversando com a editora, a menina a Regina, da editora do livro dele, falando que eu falei, como é que está o mercado? Porque como eu sou um leitor contumaz, então, e eu gosto do papel. Eu acredito que a tua geração gosta do papel, né? O negócio de e-book nunca me pegou. Tentei. Eu também estou tentando. Mas ela falou o seguinte, que eu fiquei muito animado. Assim como o fenômeno que aconteceu no rádio tempos atrás, alguns anos atrás, ela falou, Azevedo, tem melhorado mês a mês a nossa venda de livros, ou seja, papel. Estão pedindo até algumas edições, que é o caso do Ed, fazer capa dura. E o e-book está caindo. Olha que beleza, então, hein? eu fiquei muito contente. Então, você percebe, digamos, essas nuances, já que você é uma mulher que transita em muitos ambientes? Eu percebo, inclusive por conta do mercado. Eu fiz 21 títulos desde 92, que foi o primeiro. Tá. Então, eu acostumei a fazer praticamente um livro por ano. Tá. Aí veio a pandemia. Na pandemia, eu escrevi um livro que eu lancei em 22. Foi a primeira vez que eu fiquei mais de 2, 3 anos sem lançar nada. E saiu em 22, o que é o Mesa Brasileira. E
aí eu falei, aí eu mesma estava com preguiça de ficar pensando em projeto novo, estava com rede social, falei, vou me dedicar mais para as redes, está divertido isso aqui, já escrevi também tanto livro, não precisa escrever um por ano, fiquei na minha. Me chamaram agora para fazer. Então corrobora com corrobora com o que você está falando. Eu fiz, essa semana fiz uma reunião com a editora, me chamaram, vamos fazer uma coleçãozinha legal, tal, de livros. Falei, nossa, que bom isso, né? Que boa notícia. É exatamente isso. Porque tudo, eu creio que tem momento, é aquilo que eu falei para você quando estávamos vindo, é o efeito elástico, vai, mas chega uma hora que ele vai compondo, equilibra. Não faz sentido, porque tudo que eu vou fazer na minha vida, e que pelo menos eu dentro das minhas consultorias que eu dou para as pessoas na minha área, eu falo, olha, as coisas têm que fazer sentido, isso aqui que você está fazendo, não tem como não refletir aqui, você está fazendo aqui, mas e ali na frente, como é que vai resultar? Eu acho que equilibrou um pouquinho, que grande notícia, bom mesmo. E, assim, eu acho o e-book, ele é fantástico, mas ele é para um nicho, ele é para quem viaja, ou para quem acostumou, ou para as novas gerações. Minha filha se deu super bem, está lá com o Kindle, agora só lê. Ela está aculturada e ela já nasceu nessa linguagem digital. Exatamente. Agora, essa transição que tem até o privilégio, pelo menos eu penso que nós somos de uma geração que a gente consegue transitar do analógico para o digital. E esse pessoal que está só no digital, para eles fazer o analógico, é uma sofrência, que nem diz, né? Não consegue. Não consegue. É difícil. E eu quero saber o seguinte agora. Cláudia, no momento que a gente vive, por exemplo, parece que tudo pode em termos de comportamento. Eu sou o contraponto disso, em termos de não ter regras, desses jovens que às vezes a forma de como ele se comporta e como se veste. Isso aí você acha que também está retroagindo, igual nós falamos agora a respeito de livros impressos e etc? Eu acho que é falta de falta de ensinar mesmo. Não é tudo pode, tem que entender por que não pode. Porque as pessoas ficam, por que não pode? Aí quando você explica por que não pode, olha, não é que não pode, é proibido, é moralmente condenável. Não pode, porque é uma questão de bom senso, de você não invadir o outro, ou depende do que for. Mas você explica por que não pode, a pessoa entende. Agora, as pessoas estão com muita preguiça. Os pais têm preguiça de ensinar para os filhos e também esses pais não têm mais repertório. Dá um iPhone para... dá o iPhone, dá um Google, procura. Mas não é assim, né? Você tem que conversar, tem que entender por que não pode. Olha, não é fácil. Eu tenho uma filha, está com 29, mas é uma conversa ali, todo dia. É um exercício. É um exercício, é uma conversa. Graças a ótima advogada, tudo. Aliás, argumenta muito melhor que eu hoje, muito, me bota no chinelo. Mas é porque também teve essa coisa da conversa muito, né? Entendi. E é perceptível os indícios de alguém que, na vida pessoal ou profissional, precisa de algumas dicas de etiqueta? Os indícios que você pode perceber. Eu acho que, assim, as pessoas estão muito preocupadas em mostrar o que elas não são. Então, eu acho que, mais do que dica de etiqueta, eu acho que as pessoas estão precisando de dica de autoconhecimento. Porque quando você se conhece bem, que você conhece o teu estilo, você sabe o que você espera aí das pessoas, você já automaticamente você vai se balizando, se equilibrando, você adquire a sua segurança e vai transitar bem entre os grupos. Aí é uma questão de se informar. Agora, a pessoa que está querendo impressionar, que acredita só em marca, ou na fotinho com não sei o quê, fazendo pose... Aí tem a turma das peladas também, e dos pelados. Porque não é só pelada mulher, é pelado homem também. Eu falo, gente, mas... É uma peladice só. E é uma peladice e uma apelação, né? Não, que é muito... E aí você fala assim, mas eu não quero ver tanta gente pelada. Precisa. Né? Como dizia, aliás, a Duquesa de Windsor, eu adoro essa frase dela, que ela fala assim, mas você não sabe que a única pessoa que vale a pena ver pelada é aquela de quem a gente própria tira a roupa? É isso. Porque foi uma opção minha, eu quis. Tô querendo, né? Pelo amor de Deus. De repente, aí assim, harmonização facial, harmonização corporal. Nossa. Ai, pelo amor de Deus, gente. Nossa, eu vejo que... E é... A autenticidade que eu vejo no teu trabalho e que também, pelo menos eu espero que eu passe isso, é o que dá
esse fator de observar e ver a pessoa ali, ela real. E você vê quando a pessoa está ali com uma máscara. Isso também é muito perceptível, lá, né? Meio engessada, né? Meio na pose. Aí é muito chato isso também, né? Não, eu penso que isso aí é uma tristeza, porque você não consegue o tempo todo ficar mantendo um personagem. Você tem que mostrar. Vive numa gaiola, Vive numa né? gaiola. É horrível. Não, é horrível e triste, porque esse fator, digamos, que nem você falou do pelado aí das pessoas, da exposição para likes e para engajamento, esse troço aí... E que não é uma liberdade, né? Essa peladice toda, ao contrário, porque para você adquirir essa coisa da pose, Deus me livre, né? Viver para isso, não, tô fora. Cláudia, e o tal do dress code aí, tá morto, sepultado ou ainda você... Não tá morto, sepultado. Porque você pode reparar que quando vem um convite com um dress code escrito, as pessoas, elas gostam. Elas seguem esses ritos. Elas seguem. Elas gostam de ter uma orientação do que vai ser. Não tá morto, não. Então... Só não pode pôr um dress code que não tem nada a ver, sabe aquela coisa? Outro sim. dia, quem que me falou assim, eu tenho um negócio agora em junho, no Rio de Janeiro, black tie. Aí eu falei, gente, mas não dá para ser uma coisa um pouco mais informal, eu vou ter que mesmo fazer uma malinha com uma roupa black tie para eles. Porque não é uma coisa imensa. Eu entendi. Aí, poxa vida, para quê? Não, aí é que nem você falou, se tiver devidamente comunicado e tá certo de que tem que ser desse estilo, aí não tem razão também para você falar, não vou contrariar isso daqui. Não vou contrariar, vamos lá, né? Não. Pedrão, eu acredito que nós estamos aí, né, na uma hora já. Eu vou... Cláudia, eu quero te passar antes das despedidas aqui, eu não sei se foi muito doloroso, e você falou que a tua filha é advogada e muito bem articulada, se você quiser, como é o nome dela? É Valentina Miele. Valentina, se você aceitar, estou te convidando aqui, e a Cláudia passa também esse convite que você pode até ganhar o que eu vou passar para ela aqui agora, que é uma cortesia, uma delicadeza depois de vir aqui, porque isso aqui a gente sabe que na maioria das vezes é roubada, mas a gente tenta agradar as pessoas. A Valentina tem um assunto que eu acho que você vai gostar muito. A Valentina é especializada em direito médico da saúde, então ela tem histórias ótimas. Eu acho que é um assunto legal para vocês conversarem. Não tenha dúvida de que vai ser um privilégio. A Vale é bem... Depois você segue aí ela na rede social. Vou seguir depois para ver, e aí já vamos combinar uma data, então. Vou falando aqui com a Cláudia e a respeito disso a gente conecta direto. Cláudia, mas eu quero te dar uma delicadeza de um chocolate premium, chocolate artesanal que é feito de amêndoas que vem do Pará, onde tem a preocupação das questões de, seja sustentabilidade, seja de renda para as pessoas que trabalham. Mas eu já vou e é algo muito interessante que veio até com... Ele veio acondicionado num lenço que tem um significado que você, que é uma pessoa da etiqueta, eu tenho certeza que você sabe muito mais do que eu. É uma dobradura japonesa. Isso. Olha que coisa linda. Exatamente. É isso mesmo. Nossa, e olha, esse eu adoro, os chocolatinhos escuros. Nossa Senhora. Aí, personalizado, blá, vou pôr aqui. Obrigada, adorei. Isso aí é para você, inclusive, falar para Valentina que é bacana vir aqui. Aí você mente para ela, fala, foi gostoso. Nossa, foi gostoso. Foi ótimo. Cláudia, eu não tenho como lhe agradecer. Nós nos conhecemos hoje, mas a conversa fluiu, até porque ela, carisma e inteligência, isso domina qualquer debate, qualquer conversa. E o Blá foi especial, espero que você tenha gostado. Deixo aí para você, nessa despedida aí, o que você quiser falar para a gente nesse nosso humilde bate-papo. Gente, eu adorei. Então, assim, quero voltar para Maringá, vamos lá. Nós vamos conversar sobre isso. E quem quiser falar comigo é através do Instagram, pelo Clau Matarazzo. Depois nós vamos colocar na edição, Clau Matarazzo, para que vocês possam segui-la também. Obrigada, Azevedo. Eu que te agradeço, de todo o coração, foi um privilégio para mim poder ter essa conversa com essa pessoa que traz essa bagagem, esse sobrenome icônico para o Brasil e fora. Portanto, agradeço a Cláudia aqui e a vocês que teimosamente nos acompanham todas as semanas. Até o próximo, muito obrigado e tchau.